Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso, prazer estar aqui com vários amigos, pastor Anselmo, estamos estreitando nosso relacionamento, pastor Fernando, pastor Ricardo, pastor Álvaro lá do Chile, outros irmãos, outros pastores, tem sido realmente maravilhoso, um tempo que nós temos convidado irmãos de outras igrejas, né? O Lucas Alves com a banda da igreja da cidade, estiveram aqui para nos abençoar, para realmente ministrar sobre as nossas vidas. Temos certeza que Deus tem algo preparado para você. Você crê? Basicamente, o que eu queria dizer hoje é que você e eu precisamos acreditar que Deus está interessado em mudar a nossa história. Porque se a gente entender isso e crer nisso, é o princípio da mudança. Se nós acreditarmos que Deus está interessado em nós e deseja mudar a minha vida, deseja mudar a sua vida, nós vamos viver coisas grandes. Eu tenho certeza disso. Antes de começar, gostaria de orar pela palavra. Mesmo sentado, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Peço para o Senhor falar com você. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, Deus, maravilhoso. Nos submetemos à direção do Teu Espírito, nos submetemos ao Teu senhorio, Tu és Deus neste lugar. Ó Pai, te agradecemos pela vida de cada homem, de cada mulher, cada adolescente, cada jovem que está aqui. Ó Pai, porque sabemos que sementes estão sendo lançadas, e os nossos netos, os nossos filhos, ó Pai, darão frutos para a Sua glória. Pai, aqui talvez esteja um pai de um grande evangelista, a mãe de um grande pastor, alguém que vai fazer a diferença na história desse país, e por que não dizer do mundo. Nós cremos nisso, mas que sejam construídos, Pai, ministérios e famílias, num fundamento da Sua palavra, porque honramos o Teu nome e queremos viver a Sua vontade. É o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amados, eu quero falar para vocês algo hoje como marcas. Marcas. Um dia, estava indo para um jantar, junto com a minha esposa, e eu lembro que, irmãos, eu sou ruim para acertar presente, mas naquele dia eu acertei. E eu comprei, na época que usava uns lenços, lembra, amor? Ela vai lembrar, porque foi a única coisa que eu acho que eu acertei nos últimos anos. Comprei uns lenços daquele que as mulheres põem no pescoço, assim, bonito, e estava frio. No frio a gente fica mais elegante, né? Vocês concordam? Bota um blazer, bota um negócio. Então eu estava de blazer. A minha esposa botou uma roupa legal, botou o lenço que eu dei para ela. Tá bonito? Tá linda, amor. Entramos no elevador, de repente ela começou a passar a mão no meu rosto, indo para o jantar. Eu falei assim, glória, né? E ela começou a passar a mão, deixa eu até tirar o óculos aqui, irmãos. Ela começou a acariciar meu rosto. E olhando no espelho, minha esposa linda, né, bem arrumada, e ela começou a fazer um carinho, de repente ela fez assim, sabe, esticando as rugas assim, começou a abrir, sabe quando você está indo, irmão, e volta? Se tivesse um sonoplastia no elevador, seria... Por que isso? Porque a vida faz marcas. Vocês concordam? A vida faz marcas. E hoje eu quero ministrar sobre as nossas vidas algo que Deus tem falado no meu coração durante todo o tempo da minha conversão. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu conheci o Senhor verdadeiramente, Deus causou algo tão grande na minha vida, uma mudança tão grande, que, irmãos, eu falei assim, isso aqui é maravilhoso. Um Deus todo-poderoso que me ama e me perdoa, e me aceita do jeito que eu sou e muda a minha visão. Eu também, irmãos, conheci a Adriana com 16 anos de idade. Começamos a namorar. Foi difícil, ela não queria, né? Mas eu insisti. Eu lutei e consegui, começamos a namorar. Com 16 anos e aos 23 nos casamos, estamos casados há 30 anos. Então ganhei do pastor Anselmo, estamos juntos há 37. Né? 30 de casado e 7 de namoro. E Deus nos deu lindas filhas e filhos. Por favor, tem a minha foto aí da minha família. Estamos na mesa, irmãos, sem celular. Está vendo? Aqui à esquerda o Adilson Júnior e à direita ali a primeira, a Fernanda, casada com ele. Aqui do lado a Flávia, o Marcelo, meu genro, e eu e a minha esposa, a pastora Adriana. Ali, não sei se vocês conseguem ver uma bacalhoada, receita
secreta da minha esposa, que é algo, irmãos, divino, algo de Deus, não é? Eu casei enganado, achei que ela não sabia fazer nada, mas ela faz coisas deliciosas, não é? Obrigado, querido. Então Deus nos deu 2 filhas maravilhosas, e quando eu conhecia Jesus, eu já estava casado há 1 ano e meio. E eu achava, irmãos, que a minha vida era maravilhosa. Normalmente, o testemunho que ouvimos de alguém que se converte, eu era drogado, eu era terrível, eu fazia isso, eu era mulherengo, eu era tudo de ruim. Não é? E aí encontrei Jesus. Irmãos, eu era tudo de bom. Não é? Namorei sério com a Adriana 7 anos. Quando eu casei, eu já tinha o meu apartamento. Eu já era funcionário público federal. Comprei um apartamento com 20 anos de idade. Já tinha meu apartamento, casei com a mulher que eu amava. Estava terminando minha faculdade. A minha esposa, cirurgiã dentista. Nós nos casamos, tudo certo, casa própria, tudo tranquilo, cheio de amigos, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum problema. Mas quando eu conhecia Jesus, sabe quando dá um upgrade? Que o que é bom pode ficar melhor? Na verdade, depois eu descobri que eu vivia uma mentira, um engano. Embora a minha vida fosse muito boa, não tinha propósito. Mas eu percebi que o padrão de Deus é muito melhor do que aquele que nós vivemos. É muito melhor. Deus te dá um propósito, te dá uma alegria, te dá cura e restaura a sua vida. E mal eu sabia quantas curas eu precisava, quanta restauração na minha vida eu precisava, como o nosso relacionamento, embora fosse muito bom, estava caminhando por um lado errado, estava com sérias dificuldades, sérios problemas que poderiam se agravar, problemas de comunicação, problemas de interesse. A Adriana, por exemplo, se casou comigo dizendo, se der errado eu separo. E eu pensava assim, como que ela pode pensar isso, casando comigo, com 6 bilhões de pessoas no mundo, ela casou comigo, ela é afortunada. Como que ela pensa que se der errado ela separa? Não é? Eu me achava a última Coca-Cola no deserto, né? O último biscoito do pacote. Nada, irmãos. Então Deus foi trabalhando conosco, foi trabalhando comigo, e Deus colocou algo na minha vida, no meu coração. Deus é poderoso para curar, para restaurar, para mudar a nossa identidade, para nos dar um propósito. E eu queria ler com você aqui a história de 2 pessoas que estão lá no primeiro livro de Crônicas. E os seus nomes são Jabes e Berias. Jabes é muito conhecido, tem até um livro mais antigo, a oração de Jabes. Muitos conhecem, que já estão caminhando aí, conhecem esse livro. E Berias talvez seja um pouco menos conhecido. Jabes era descendente de Judá, da tribo de Judá, e Berias, descendente de Efraim. Mas há algo na história deles que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo a palavra, me chamou a atenção algo que é coincidente na vida deles, e como foi que isso aconteceu. Primeiro eu queria falar sobre Jabes. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, 9. Amém? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Algumas traduções dizem mais respeitado. A palavra no hebraico significa honrado, alguém digno de peso, sabe, uma pessoa de peso. Essa é a ideia de alguém honrado, respeitado. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A palavra Jabes, no hebraico, está associada à palavra dores. Na verdade, o nome de Jabes significa aquele que causa tristeza, ou aquele que me entristece. Imagina você chamar o seu filho dizendo, você que me entristece, vem aqui. Você que me causa dor, vem aqui. Essa era a ideia. Aquele que entristece.
Não é? Então, Jabes, como eu quero dizer para você, eu quero falar de marcas e rótulos. Jabes foi rotulado, Jabes foi marcado pelas circunstâncias, não dele, ele era um recém-nascido, mas da sua família, da história da sua mãe, aquilo que ela viveu, aquele momento que ela viveu, quis rotular a vida de Jabes. Aquele momento que ela viveu, aquela situação de dor que ela passou, aquela angústia, talvez, aquele momento que ela ficou triste porque estava ali tendo um filho por causa da dor que sentiu. Rotulou o seu filho, dizendo assim: olha, você é aquele que me causa dores. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: todos nós somos marcados pelas circunstâncias das nossas famílias. Por mais que você me diga que não, nós somos marcados pelas circunstâncias que vivemos, por aquilo que se passa na nossa casa. A primeira briga ou discussão que eu tive com a Adriana quando nós nos casamos foi no supermercado. Eu cheguei para ela e falei assim: bom, vamos comprar então as coisas, paramos na pasta de dente. Aí eu peguei uma caixinha da Colgate e ela pegou uma caixinha da Colinos. Não existe mais Colinos, né? Mas existia. Isso em 1989. Eu peguei uma caixinha da Colgate e ela pegou uma caixinha da Colinos. Aí eu olhei para ela assim: não, peraí, nós vamos comprar Colgate. Ela falou assim: não, nós vamos comprar Colinos. Ela me disse: na minha casa a gente só usa Colinos. Eu falei assim: não, a sua casa agora é comigo. Na minha casa só usa Colgate. E aí? Qual é a solução, irmãos? Compramos as duas. Então você escovar o dente, tinha a Colinos de um lado e tinha a Colgate do outro. Acabou o problema. Mas não é, eu quero dizer o seguinte: eu estava levando comigo as marcas que a minha família me fez. E eu me juntei com a Adriana e ela trazia consigo as marcas que a família dela fez na vida dela. Uma coisa simples. Pasta de dente, creme dental, coisa simples. Quando nós começamos a caminhar para coisas mais profundas, eu quero dizer para você, talvez você não saiba por que acontece uma coisa ou outra. Irmãos, há coisas, infelizmente, quando eu prego, quando eu falo sobre a palavra, eu não tenho como separar o evangelho da minha vida. E às vezes, quando falo algumas coisas da minha história, eu acabo expondo pessoas. Mas eu quero expor cuidadosamente aqui algo da minha infância. Um belo dia eu acordei e quando eu acordei, a Adriana acordou atrasada, nós acordamos atrasados, recém-casados, e ela começou já: nós estamos atrasados, tá, e começou a querer, né, apressar com aquela, não é reclamar, mas é assim: vamos, tal e tal, e o ambiente já acordei atribulado. Irmãos, acordar atribulado é ruim, não é? É ruim, irmão. Né? Já tinha aquela tribulação. E eu comecei a ficar muito triste, muito angustiado. Depois eu fui orar para Deus: por que eu fiquei tão angustiado? E o Senhor me revelou, irmãos. Porque a minha mãe, quando não conhecia Jesus, hoje minha mãe é uma serva de Deus, foi transformada, graças a Deus. E o meu pai, que também não conhecia Jesus, e hoje meu pai também é um homem de Deus, embora eles não estejam mais vivendo juntos, porque a dureza da vida os separou, e os dois vieram a conhecer a Jesus depois que estavam separados. Muito tempo depois, meu pai já tinha outra família. Mas a minha mãe, quando acordava, ela já acordava brigando. Todos os dias ela acordava brigando. Está aqui a minha irmã, a pastora Tânia, ela acordava, e por causa do atraso, por causa do trabalho, das coisas, da casa, então ela já acordava, e aquilo causava um ambiente pesado. E quando esse dia a Adriana acordou e ela começou a agitar ali para a gente sair rápido, porque ela estava angustiada, toda aquela tristeza me sobreveio. Eu não sabia, pastor Anselmo, de onde vinha aquela tristeza. Orando ao Senhor, o Senhor me mostrou: há marcas no seu coração que você nem sabe que tem. Deus começou a trabalhar no meu coração para perdoar os meus pais, para ministrar, e eu calmamente conversei com a Adriana: essa situação me traz tristeza, e nós conversamos, oramos juntos, e temos caminhado assim. Então, querido, talvez uma
situação que te causa tristeza, uma situação que te causa dúvida, uma situação que te causa impotência, incapacidade, medo de dar o próximo passo de fé, medo de crer na mudança, medo de crer que você vai ser transformado, uma falta de coragem, uma falta de ânimo, diante de uma ou outra circunstância, diante de uma ou outra situação, nós ficamos paralisados. E não entendemos por que estamos paralisados, mas eu quero dizer para você, talvez haja marcas na sua vida que o Senhor vai curar e restaurar hoje. Amém. Então Jabes foi identificado dessa forma, foi rotulado dessa forma. Mas a história de Jabes diz que ele se tornou mais ilustre, mais respeitado, mais honrado do que os seus irmãos. Ele não permitiu que aquelas marcas, o rótulo, que a sua família lhe impôs, pudesse destinar a sua vida, ou imprimir um destino sobre ele. E ele falou assim, não, Senhor. E ele orou, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der grandeza, se o Senhor fizer com que eu conquiste mais coisas, vai ser uma bênção. E Deus ouviu, e Deus mudou a história de Jabes. Sabe por quê? Porque nesse momento, os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, procurando alguém cujo coração esteja totalmente voltado para Ele, para que Ele possa se mostrar forte na vida daqueles que o buscam. Neste momento, Deus está aqui procurando, a mim e a você, encontrar homens e mulheres, jovens, adolescentes que estão com o coração totalmente voltado para Ele, para que Ele possa se mostrar forte. O que Deus mais gosta de fazer é de se mostrar forte. Irmãos, é uma benção se mostrar forte. Uma vez estava numa praia deserta na Bahia, eu, Adriana, Fernanda e a Flávia, e tinha coco verde, irmãos. Eu fui lá, peguei uns 4, 5 cocos, não tinha faca, não tinha nada, estava só de sunga, irmãos. As meninas de biquíni, na praia deserta, lá em Porto Seguro, algum lugar que a gente foi passear, estava de férias, não tinha ninguém, e eu com 4, 5 cocos, achei um pedaço de pau, assim, um tronco, ajeitei ele, eu abri, irmão, 5, 6 cocos no braço, sem faca, sem nada, e nós bebemos água de coco lá. É o sonho de todo homem, abrir um coco verde na mão, sem faca, sem nada. Depois de algumas horas, estavam passando 2 homens, fortes, e os caras viram a gente com coco. Onde é que você pegou esse coco aí? Eu falei assim, eu peguei ali. O cara pegou, falou assim, mas como é que você abriu? Abri na mão. Como assim? Falei, nesse toco aí. Os caras fortes, jovens, foram tentar, não conseguiram, irmãos. Minha alegria é me mostrar forte para as minhas filhas. Eu sou o papai, cadê minhas meninas? Cadê uma aqui, cadê a outra? Pode contar com o papai. Agora vocês têm os seus maridos, conta com ele. Né? Mas a minha alegria é me mostrar forte. Imagina o Pai, o Deus Todo-Poderoso, a alegria dele é abençoar a sua vida. Oh Deus, é tocar o seu coração, é curar você, é restaurar o seu chamado, é colocar esperança, é se mostrar forte na minha e na sua vida. Este é o prazer de Deus, o Deus que tem prazer na prosperidade do seu servo, um Deus que tem prazer em abençoar. Ora, vós que sois maus, disse o Senhor Jesus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial sabe dar boas coisas àqueles que pedirem. Então nós estamos diante de um Deus que tem prazer em tocar, em mudar a nossa vida. E Jabes entendeu isso e ele orou e Deus mudou a sua história. Segundo caso, Berias. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23. Jabes foi rotulado pela sua mãe, pelas circunstâncias da sua mãe. Berias já foi rotulado pelo seu pai. Olha só que coisa, irmãos. 1 Crônicas 7, 23 diz assim, depois que Efraim coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. As palavras em hebraico são parecidas. Berias e tragédia. Ô filhinho, tragédiazinha, vem cá. Já pensou, irmãos? Chamar seu filho de tragédia? Olha, como as coisas estão muito mal mesmo, vem cá, filho. Você quer chamar um filho seu de tragédia, Lucas? Mas Efraim fez isso. Por que Efraim fez isso? Eu não vou ler aqui a história, se você ler um pouco
para frente, um pouco para trás, diz que Efraim tinha 2 filhos que foram roubar gado do povo, e enquanto eles tentaram roubar o gado do povo, eles foram mortos pelos proprietários do gado, pelas pessoas da terra. Então a Bíblia diz que Efraim durante muito tempo chorou os 2 filhos que ele perdeu. Então havia uma angústia, havia uma tristeza, havia algo que estava marcando ali a vida de Efraim e da sua esposa. A sua casa estava marcada. A Bíblia diz que os seus irmãos foram até ele para consolá-lo, de tão triste que ele estava. Aí quando nasceu o filho, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava ali vivendo algo ruim na vida dele, mas nasceu um menino bonitinho, recém-nascido, não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver com a história. Mas quando ele pegou aquele menino, chamou o menino de tragédia. Sabe por quê? Porque as marcas que os nossos pais nos fazem, muitas vezes são inerentes às coisas que eles viveram. Por melhor que eu seja, eu posso ter causado marcas negativas na vida das minhas filhas. Como o pastor Anselmo disse, olha, papai não é perfeito, mas eu amo você, meu filho. Elas sabem disso que eu as amo, mas elas sabem também, infelizmente, das marcas que eu causei nela. Um dia chegou um amigo, muito tempo que eu não via, estava com a Fernanda, e nós temos um sorriso parecido, e esse amigo virou para mim e falou assim, a sua filha é a sua cara. E eu fiz uma brincadeira, falei assim, tem problema não, filha, saúde é o que importa. Na hora, esse amigo, que é incrédulo, não conhece a palavra de Deus, não conhece a Jesus, ele falou assim, virou para ela e falou assim, olha, não liga porque seu pai falou, você é linda. Você é linda. E eu sempre falava isso. Chegamos em casa, quantos anos você tinha, filha? Uns 12? Por aí, né? Entre 10 e 12 anos. Chegamos na minha casa, a Fernanda falou assim, pai, sabia que eu não gosto dessa brincadeira? E eu pedi perdão para ela, me perdoa, filha. Marcas que nós fazemos. Pastor, homem de Deus, prega sobre família, fala para todo mundo, ora em línguas, canta, treme, causa marcas negativas nos filhos. Mas o Senhor está aqui para curar a sua vida. Já curou, né? Vai continuar curando outras coisas. Deus está aqui, irmãos. Sabe por quê? Ele quer se mostrar forte nesta manhã, na minha e na sua vida. Imagina Berias sendo chamado por um nome de tragédia, por causa das circunstâncias que o pai dele viveu, por causa das coisas que ele fez. Irmãos, infelizmente os nossos pais são falhos, os nossos tios são falhos. As situações que nós vivemos são complicadas e às vezes nós podemos magoar os nossos filhos, magoar a nossa esposa, causar marcas e marcas negativas, passamos aflições. Não existe família perfeita, mas existe família que teme a Deus e é curada de glória em glória, de fé em fé, e caminha com o Senhor, sendo curada, sendo restaurada, perdoando, pedindo perdão, crendo que Deus está interessado em nos levar além daquilo que nós vivemos. Você pode viver muito mais e muito melhor do que você vive. Essa é a minha fé, é isso que eu creio, é isso que eu tenho experimentado estes anos. Então Berias foi esse cara que nasceu num momento de angústia e foi rotulado de alguém que, como tragédia, alguém que está numa tragédia. Mas Berias, irmãos, vendo a história dele, assim como Jabes se tornou o mais ilustre dos seus irmãos, Berias é o antecessor, um ascendente de Josué, aquele que sucedeu Moisés. Berias teve um filho, e chamou ele de Refa, se não me engano, isso, se chamou Refa, significa apoio, suporte. Ele abençoou o seu filho, falou, filhão, você é meu apoio, você é aquele que me suporta. E aí a história dele mudou. Por que mudou? Porque ele se tornou um ascendente, um dos pais de Josué. Josué é aquele que sucedeu Moisés e que entrou com o povo de Israel na terra do Egito. Alguém que foi rotulado como tragédia, se tornou alguém que foi o pai de um homem que fez a história no povo de Israel. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que as marcas, elas existem. As marcas,
elas são inevitáveis. Infelizmente, marcas boas, que são uma bênção, mas também problemas e situações que roubam a nossa fé, roubam a nossa alegria, roubam a nossa força, roubam, irmãos. Situações que eu e você vivemos, frustrações que temos. Irmãos, o que eu encontro é muita gente que não quer saber de igreja. Teve frustração com uma liderança, teve uma frustração com algum irmão na fé, não quer mais saber de igreja. Prefere viver longe, sabe por quê? Porque foram feitas marcas que roubaram a alegria, roubaram a força. Marcas, irmãos, que roubaram a alegria, a força e o ânimo para que ele pudesse continuar caminhando com o Senhor. Tá bom, pastor, o que precisamos? Nós precisamos ser curados. Precisamos entender que o Senhor quer fazer marcas no nosso coração. E quer tirar aquelas marcas que nos impedem de continuar caminhando e crescendo. Amém, querido? Olha, quando eles tiveram consciência do seu nome, tanto Jabes quanto Berias não concordaram com o rótulo, não concordaram com aquela determinação negativa. E eles disseram, quer saber? Não importa como as pessoas me rotulam, eu creio que Deus pode mudar isso. Conheço pastor, que quando não era pastor, claro, estava aí nas drogas, colocado no chão, na sarjeta, alcoolizado, drogado, e ninguém na sua família acreditava mais nele. Ninguém mais acreditava nele. Mas havia uma tia que pregava para ele, o camarada se converteu, casou, hoje é pastor de uma igreja aqui em São José dos Campos. Por quê? Porque ele acreditou que Deus era suficientemente poderoso para resgatá-lo do mal e tirar todas as marcas, tudo aquilo que estava destinando a vida dele para um fracasso, para a droga, para a perdição, e ele acreditou que Deus era poderoso para mudar a sua história. Conheço famílias, irmãos, que estavam destinadas a acabar, por falta de carinho, por falta de amor, por seja lá o que for. Mas o Senhor entrou com a sua mão poderosa e resgatou vidas, curou vidas, trouxe cura. E quando nós olhamos isso na palavra de Deus, nós podemos ver que vários exemplos nós temos. Deixa eu te falar mais um. Mais um exemplo. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 16. Também é muito famoso esse caso. Queria que você abrisse comigo Gênesis 35, 16. Ali fala de Jacó e Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Olha a situação, irmãos. No parto, Raquel veio a falecer. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O que significa Benoni? Benoni significa filho da minha dor. E Benjamim, o que significa? Filho da minha mão direita, um lugar de honra, um lugar diferenciado. Mais uma história onde a dor da mãe queria marcar, rotular a vida de uma pessoa. Um momento de angústia, de dor, de dificuldade. Quando ela estava morrendo, ela chamou o menino de Benoni, filho da minha dor. Você imagina esse menino crescendo e todas as vezes que alguém o chamasse pelo nome de Benoni, ele ia se lembrar que a mãe dele morreu porque ele nasceu. Vocês conseguem imaginar algo assim, irmãos? O seu nome ser identificado com a morte da sua mãe. As circunstâncias difíceis de Raquel estavam destinando aquele menino a uma tristeza, a uma angústia, a uma dor de não ter a mãe ao seu lado, de ser a causa da morte da própria mãe. Mas Jacó falou assim, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, o meu filho de honra. Alguém que vai estar do meu lado direito, um lugar de honra. Eu quero dizer, Raquel representa pessoas dirigidas pelas circunstâncias. Mas Jacó representa pessoas que são capazes de abençoar e crer na mudança que Deus pode fazer na vida de alguém.
Então, irmãos, muitas vezes Raquel, entre aspas, são as pessoas que nos rotulam, que olha para você e fala assim, você não vai dar nada, olha, o seu ministério não vai ser nada. Enquanto eu meditava hoje de manhã, Deus falou ao meu coração que há ministérios, aqui pastores que estão angustiados, tristes, talvez até mesmo afastados, e olham para a sua vida e veem, puxa vida, parece que não deu nada, e estão te rotulando como fracassado, como alguém que não deu certo, como alguém que não pode dar certo. Mas eu quero dizer para você que tem um ministério, está nessa situação, o que Deus tem para você ainda não terminou. Eu estou aqui nessa manhã como Jacó, para dizer, eu creio que Deus pode mudar a sua vida, e pode te levar além. Há famílias inteiras assim, que foram rotuladas por várias pessoas que poderiam ser Raquel, pessoas que passaram por circunstâncias difíceis, que vê assim, eu não tenho dinheiro, menino, para de sonhar, eu não tenho dinheiro, não dá para fazer isso. Um dos tempos mais alegres da nossa vida, éramos recém-casados, não tinha carro. Irmão, quando eu casei eu tinha um apartamento, mas era só o apartamento é uma cama. Não tinha mesa, não tinha televisão, faltava um monte de coisa. Mas a nossa alegria é quando a gente ia, irmão, comer pizza. A gente ia comer pizza num lugar, ali na Avenida Andrômeda, ia a pé, ia de ônibus, pegava pizza, sobrava, mandava embrulhar, entrava no ônibus, 10 horas da noite, cheio de estudante, aquele cheiro de pizza, irmão, o pessoal voltando para cá com fome. E a gente subia no ônibus, chegava em casa feliz. Sem dinheiro, não tinha dinheiro, irmãos, ia com as minhas filhas. Pai, o que nós vamos fazer? Sem dinheiro, vamos chupar um picolé. Bom, um picolé, R$1, dá para chupar um picolé. Talvez você não tenha dinheiro para ir para o Nordeste, mas você tem dinheiro para ir para a praça tomar um picolé. Pega aquele picolé, vai, irmão, vai. Eu pegava as minhas filhas, deixava a Adriana descansando em casa, pegava a Fernanda e a Flávia, pegava lápis de cor, passava na banca, comprava aquelas revistinhas para colorir, ia num lugar, numa praça, sentava, você vai, filha, vai pintando aí, vai colorindo, ficava ali apontando lápis de cor para elas, e elas ficavam colorindo, ficavam felizes, a gente ficava brincando, subia em árvore, mostrava passarinho. Elas gostam de ver passarinho, irmãos. Eu mostrava passarinho para olha que esse passarinho está cantando, um pinta-silva, coleirinha, essas coisas. Olha a lua, olha essa tal coisa, ensinando, não custa nada, irmãos, é barato, não custa nada. Uma vez eu peguei um pombo para a Fernanda no Parque Santos Dumont. Sentei com ela, era pequenininha, e eu comecei a jogar pipoca para o pombo, os pombinhos começaram a chegar. Esse papai vai pegar um pombo para você, filha. Imagine, irmãos. E eu fiquei sentado no chão, fui jogando pipoquinha mais perto. A hora que o pombo veio, eu dei o bote. Só que a hora que eu peguei ele, peguei só numa asa, a outra asa ficou livre. E ele começou a se bater, eu segurando na asa. A hora que eu consegui pegar ele, peguei, e estavam todas as pessoas do parque olhando para mim. Aquele barulho de asa batendo, cheio de pena, coitado do pombo, ficou despenado. Na hora que eu olhei, eu falei assim, misericórdia. Eu falei, ai filha, passa a mão no pombo, soltamos o pombo. Coisas que não custam, mas nós lembramos até hoje. Fizemos uma trilha uma vez, irmãos. De umas 5, 6 horas, em Campos do Jordão, entramos no meio do mato, entramos. Eu falei assim, ei filha, pai, vamos orar? Vamos orar para Jesus voltar, que eu não aguento mais andar. Jesus, volta agora. Coisas que não custam, mas que você vai o quê? Caminhando junto, fortalecendo, abençoando. São circunstâncias que vão marcando, tanto boas quanto ruins. E Raquel, irmãos, significa pessoas que marcam as suas vidas. Infelizmente, amado, muitas pessoas não conseguem ter um olhar, um entendimento de que Deus tem algo novo e melhor. Infelizmente, há muitas pessoas negativas, até dentro da igreja. Aquele não quer nada com Deus. Aquele lá não dá. Ih, pastor, meu marido, meu filho não. Convida seu filho para estar na conferência. A pessoa ri. Meu filho, ele não larga o videogame, mas convida. Não, nem tem jeito. Como não tem jeito? Você tem que ser o primeiro, a primeira, a convidar o seu filho a crer que tem jeito. Nós temos que ser o primeiro a abençoar o nosso marido, a abençoar a nossa esposa, a abençoar os nossos filhos. Se você é jovem, adolescente, tem que ser o primeiro a abençoar os seus pais. Hoje é aniversário da minha filha, da Flávia, 25 anos. E eu fui dar um abraço nela, quase chorei. Eu falei assim, filha, eu lembro quando eu peguei você nos meus braços, há 25 anos atrás. E eu peguei você nos meus braços, levantei você, o Senhor, ainda no quarto,
consagrei você a Deus, orei pela sua vida, orei pelo seu ministério, orei pelo seu marido. Só esqueci de orar para ser bonito, né, Marcelo? Ele é bonitinho, Deus foi misericordioso. Assim como orei com a Fernanda, eu abraçando a minha filha e lembrando de quando eu a tomei nos meus braços. E ali eu queria ser um herói para ela, eu queria ser um pai para ela, eu queria ser alguém que imprimir um destino de vitória. Oh, irmão, uma bênção, deixar um legado, deixar algo que marcasse positivamente a vida dela. Eu queria que ela se sentisse amada, ainda recém-nascida, que se sentisse amada, cuidada e protegida pelo pai. Mas quantos de nós não tiveram isso? Quantos de nós talvez não conhecem o pai? Quantos de nós não conhecem a mãe? Quantos de nós não tiveram marcas positivas? Quando você olha, talvez, muitas marcas negativas, dizendo que você não vai dar certo, você não consegue ser carinhoso, você não consegue ser amável com a sua esposa, você não consegue ser carinhosa, não consegue respeitar o seu marido, você não consegue honrar o seu pai e a sua mãe, porque talvez o seu pai e sua mãe sejam difíceis. Sabe por quê? Porque marcas estão querendo roubar aquilo que é mais bonito no Evangelho. No Evangelho há mudança, no Evangelho há cura, no Evangelho há restauração, no Evangelho há marcas de Cristo na minha e na sua vida, há uma nova identidade. É algo de Deus, é algo tremendo, é uma libertação. Oh, meu irmão, é um destino novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criação. Nós somos novas criaturas diante de Deus, totalmente libertos. Os nossos pecados, as nossas mágoas, angústias, não podem mais rotular a minha vida. Eu quero dizer algo para você: o meu passado não pode dizer quem eu serei amanhã, o seu passado não pode definir o seu futuro, o seu passado não pode definir o seu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso, que diz para mim e para você: ensinar-te-ei o caminho que você deve andar, sob as minhas vistas te darei conselho. Esse é o Deus Todo-Poderoso, a quem eu e você servimos, irmãos, que tem algo novo para nós. Jacó não, Jacó foi capaz de abençoar, ele amava Raquel. Irmãos, Jacó serviu 7 anos por Raquel, serviu Labão, e quando ele foi casar com ela, Labão enganou ele, deu Lia, que era a irmã mais velha. Aí ele falou assim: espera aí, você me enganou, e o que eu queria era outra. Daí Labão falou assim: não pode, aqui casa a mais velha primeiro, depois a mais nova. Mas eu te dou Raquel, se você quer Raquel, mas você tem que trabalhar, me servir mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos para ficar com Raquel, ele amava Raquel. E Raquel morreu no parto do menino. Quando Raquel morreu no parto do menino, e falaram assim: olha, enquanto ela estava morrendo, chamou ele de Benoni, chamou de filho da minha dor. Ele falou assim: não, eu conheço um Deus que muda destino, eu conheço um Deus que muda história, o nome dele é Benjamim, filho da minha mão direita, meu filho honrado. Irmãos, isso significa pessoas de fé, que acreditam no Deus que muda e que transforma. Quem você quer ser na sua família? Você quer ser Raquel na sua família, ou você quer ser Jacó na sua família? Quem será você na sua casa? Aquele que rotula negativamente, aquele que coloca rótulos de fracasso, de vergonha, de dor, aquele que coloca culpa, aquele que coloca dificuldade, que coloca só as coisas ruins, ou você vai ser aquele que coloca coisas boas, que abençoa e que acredita que ainda haja dificuldade, no momento da dor, no momento do luto, no momento da tristeza, no momento da angústia, ainda há algo dentro do meu coração para abençoar, porque eu fui chamado para abençoar, não fui chamado para amaldiçoar. Quem você quer ser, irmãos? Quem nós queremos ser? Jacó foi capaz de abençoar. Ele representa pessoas que têm uma visão de que Deus pode fazer coisas maravilhosas. Quem você quer ser? E eu quero falar isso, e já vou terminar falando sobre a nossa identidade, irmãos. Porque no Antigo Testamento o nome da pessoa tinha muito a ver com a sua identidade, com quem ele era. Mas no Novo Testamento nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Se eu e você continuarmos permitindo que as circunstâncias passadas marquem a nossa vida, marquem a nossa identidade, nós vamos ser levados por aquilo que o mundo pensa,
por aquilo que as pessoas que não conhecem a Deus pensam. Mas se nós, irmãos, entendermos que Jesus tem para mim e para você uma nova identidade, para a minha família uma nova identidade, nós podemos crer no seu amor, no seu resgate, nós vamos ser impactados com essa realidade. Ei, deixa eu falar algo para você. O Evangelho precisa impactar a sua vida. Irmãos, o Evangelho não é religião. O Evangelho não é a igreja A, B, C. O Evangelho, irmãos, não é isso, aquilo, não é. Não é a igreja católica, presbiteriana, Assembleia de Deus, cristã bíblica, tanto faz, querido. Tanto faz. O Evangelho precisa causar um impacto na sua vida. Se você está na igreja certa, mas o Evangelho não causou impacto na sua vida, não adiantou nada. Se eu colocar você sentado numa garagem, você não vai virar um automóvel. Eu posso até colocar gasolina na sua boca, sabe o que vai acontecer? Nada, você nunca será um automóvel porque você está numa garagem. Da mesma forma, colocar você sentado numa igreja não vai fazer de você um cristão, a não ser que o Evangelho cause um impacto na sua vida, a não ser que o Evangelho transforme a sua natureza, a não ser que o Evangelho queime o seu coração, a não ser que você seja transformado e que a sua família olhe para você e fale assim, opa, aí sim há algo diferente. Amém, irmãos? Você acredita nisso? O Evangelho tem impactado a sua vida, tem que causar algo. Como eu disse aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muitos cristãos conhecem esse versículo, mas não conhecem essa verdade. Muitos cristãos conhecem esse versículo, mas não vivem essa realidade. Essa é uma realidade que não está no âmbito da fala, essa é uma realidade que não está no âmbito da religião, esta é uma realidade que não está no âmbito das emoções, é uma realidade que não está na área filosófica, é uma realidade que não está apenas aqui na nossa mente, esta é uma realidade espiritual e só pode ser vivida para alguém que está em Cristo, e estar em Cristo é um lugar espiritual, de cura, de mudança, de transformação, de nova vida, de nova identidade. Precisamos estar em Cristo para viver isso. Irmãos, tem tanta história, e é maravilhoso porque Jesus tinha algo, irmãos. Quando ele estava passando ali perto de Jericó, um cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, seu nome era Bartimeu. E as pessoas o repreendiam, mandavam ele se calar, era um cego mendigo. E ele passando, e ele gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandavam ele se calar. Cala a boca, para de gritar, você está incomodando aqui a gente. As pessoas olhavam para ele e viam um cego mendigo, Jesus parou-se, manda chamá-lo. Jesus via ali um homem de Deus, curado e restaurado. Jesus olha diferente de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou Jacó que nós devemos confiar em Deus, de que há mudança para aquele que busca. E Jesus disse para um pai de um menino, tudo é possível ao que crê. Quando ele foi jantar na casa de Simão, um fariseu, ele estava ali reclinado sobre a mesa, porque naquela época as mesas eram baixas, e as pessoas se sentavam sobre almofadas no chão, e se reclinavam sobre a mesa, então seus pés ficaram para trás, e chegou ali uma mulher, e começou a chorar, e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugar com seus cabelos, e colocava perfume nos pés de Cristo. E Simão, o fariseu, olhou e falou assim, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que mulher é essa, que está tocando ele, porque essa mulher é pecadora. Ela é pecadora. Simão olhava e viu uma pecadora. Jesus olhava e viu uma mulher pronta para ser curada, restaurada. Levaram uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério para Jesus. Olha, Moisés disse que nós temos que apedrejá-la. Todo mundo olhava e via uma adúltera. Jesus viu uma mulher liberta do seu pecado, perdoada e curada e restaurada. Sabe por quê? Porque o olhar de Deus, aleluia, obrigado, Senhor, é diferente do meu e do seu, a não ser que nós estejamos de acordo com Ele. Mas o olhar de Deus é diferente do nosso. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, as pessoas começaram a reclamar porque ele estava na casa de um publicano, de alguém que cobrava imposto do seu povo, de um ladrão. Mas Jesus na mesa falou assim, este também é filho de Abraão, hoje chegou salvação nessa casa. Meu irmão, que coisa maravilhosa, quem não pode amar o Senhor Jesus desse jeito? Até mesmo o apóstolo Paulo, quando se converteu,
E ele fugiu ali de Damasco, chegou em Jerusalém, e a igreja não queria estar com ele, pastor. A igreja não queria receber o apóstolo Paulo. Tinham medo. Mas Barnabé, um outro homem de Deus, pegou Paulo e levou até os apóstolos. Falou assim, não, ele se converteu. A igreja tinha dificuldade de acreditar que aquele homem havia sido transformado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, como igreja, às vezes, temos dificuldade de acreditar que Deus faz milagres. Ah, pastor, você acredita que Deus faz milagres? Amém? Então, por que você não acredita que Deus pode fazer um milagre na vida do seu marido, da sua esposa? Por que você não acredita que Deus pode libertar você, o seu filho? Por que você não crê que este ano o seu filho vai ser batizado? O nosso Deus não faz milagres? Faz ou não faz? Então, por que nós não oramos por isso? Por que não choramos diante do Senhor? Por que não acreditamos que Deus pode mudar a história da nossa família? Eu quero dizer para você, irmão, casamento não é um fardo, casamento é uma bênção. Falavam para minhas filhas, para as duas, falavam assim, nossa, ser filho de pastor é muito difícil, né? E um dia chegaram assim, nossa pai, falaram que ser filho de pastor é difícil. Eu falei assim, filha, ser filho de pastor é uma bênção. Difícil é ser filho de ladrão, de drogado, de adúltero, de bandido. Isso é difícil. Ser filho de pastor é uma bênção, filha. Elas, amém, pai, glória a Deus. A igreja fala para os nossos filhos que é ruim ser filho de pastor. Misericórdia, irmãos. Veja que Deus precisa mudar a minha mente, a sua mente, o nosso olhar. Precisamos olhar como um Deus que remove marcas, que cura situações, que transforma vidas, que imprime destino novo, um novo tempo. O que Deus tem para você é um novo tempo. Não olhe o tamanho da muralha, ela vai cair. Não olhe o tamanho da dificuldade, Deus é poderoso para fazer todas as coisas. O Senhor falou para Jeremias, por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Ele se apresentou dessa forma, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há algo que seja muito difícil para eu fazer? Quando Deus falou para Moisés, Moisés, fica tranquilo que eu vou mandar carne para o povo no deserto. Moisés falou assim, como assim? Ainda que mate todos os peixes do mar, como é que eu vou dar carne para esse povo aqui no deserto? E Deus falou para Moisés, você está duvidando da minha palavra? Você acha que eu não vou cumprir a minha palavra? Você vai ver. E o Senhor mandou carne no deserto, que comeram vários dias, até cansar, irmãos. Como eu e você podemos ou queremos limitar um Deus que ama a família? A família é um projeto de Deus. Como nós podemos limitar o agir de Deus nas nossas vidas, na vida do nosso filho, na vida da nossa esposa, do nosso marido? Como nós podemos limitar o agir de Deus que quer agir? Deus quer agir. Deus quer fazer algo novo. Simplesmente Ele está nesse momento procurando corações aonde Ele vai depositar o seu poder, aonde Ele vai depositar a sua cura, aonde Ele vai depositar algo novo. Irmãos, as marcas não podem ser maiores do que a bênção sobre a sua vida. Queria chamar os irmãos aqui do louvor, por favor, Lucas. Eu pedi para eles ministrar uma canção. E enquanto eles ministram essa canção, eu queria orar por você. Eu não quero perder a oportunidade, temos alguns pastores amigos aqui, de impor as mãos sobre a sua vida e declarar uma bênção, uma cura, uma restauração. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar você individualmente. E Deus quer restaurar você também como família, a sua casa. Há um novo tempo, há um novo destino para você. Tão somente creia que o Senhor é poderoso para tirar as suas marcas. Nesse momento vamos cantar uma canção que diz que a presença do Senhor, a unção de Deus, o Espírito Santo, desfaz a vergonha. A vergonha é desfeita quando estamos diante do Senhor. A vergonha talvez de não ser alguém que venceu. A vergonha talvez de não ser alguém que está vencendo na família, com dificuldades, com lutas, com aflições, com momentos que talvez você não sabe o que fazer. Acredite-me, eu também não sei muitas vezes o que fazer. Há momentos na minha vida que eu não sei o que fazer.
A coisa mais difícil para mim um dia, quando eu tinha um apartamento, eu não sabia se eu vendia, se eu alugava, o que eu fazia, porque a gente precisava mudar, precisava dar uma direção na minha vida. E a minha esposa, Adriana, perguntando: o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, vai alugar, vai vender. E chegou uma hora que eu cheguei para ela chorando e disse: eu não sei o que eu vou fazer. É a pior coisa que um homem pode falar: eu não sei o que eu vou fazer. E a minha esposa, ao invés de falar assim: mas você é um banana mesmo, né? Você que tem que saber. Ela falou assim: não, Marcelo, nós vamos orar e o Senhor vai nos dar a direção. Me acolheu, me abraçou, me amou, e o Senhor nos deu vitória. Eu lembro de um dia, irmãos, totalmente desanimado. Eu estava construindo a minha casa, e eu parei a construção, não tinha mais dinheiro, estava só na laje, não tinha nada, crescendo mato. Os pedreiros do bairro onde eu estava fazendo fizeram a minha obra de banheiro, todo mundo usava a minha obra como banheiro. Mato aqui, o ferro ficando preto, apodrecendo, não tinha dinheiro para mais nada, e a gente morando numa casa, numa edícula, onde tinha goteira, onde as minhas filhas com problema de respiração para dormir, tudo mofado, a parede aqui dessa altura, assim, irmãos, a parede mofada de fora a fora, cheirando mal na minha casa. E um dia eu, triste, fiquei ali, cabisbaixo, desanimado, mas Deus levantou a minha esposa botou a mão na minha cabeça e falou assim: Senhor, está aqui um homem de Deus, um homem que o Senhor chamou para o ministério, um homem abençoado, um homem que o Senhor mudou a história, um homem que vai vencer. Estamos passando um tempo difícil, mas eu abençoo a vida do meu marido, ele é um homem de Deus. Querido, a hora que eu saí, eu queria encontrar um leão, eu queria encontrar um urso, eu queria encontrar Golias, quem quer que fosse. Eu era o homem mais forte deste mundo, porque ela acreditou em mim. Acredite em quem está do seu lado, abençoe, não marque, não rotule como fracassado, como derrotado. E se você está aqui nessa manhã, se você está aqui, e talvez alguém te rotulou, talvez alguém disse que você não pode, talvez o seu pai disse que você não vai dar em nada, talvez você teve um ou outro namorado, alguma menina que está aqui, que talvez se envolveu sexualmente com alguém, e ouviu do seu pai, e ouviu da sua mãe, que você é uma vagabunda. Eu sou aquele que coloca o destino correto sobre você. Ninguém pode dizer o contrário do que eu digo. Sabe por quê? Porque a porta que eu abro, ninguém pode fechar. A porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Se eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Se Deus é pela sua casa, se Deus é pela sua família, quem será contra você? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Vai ser angústia, vai ser a dor, vai ser perigo, vai ser espada, vai ser demônio, vai ser principado, será altura, profundidade, porque eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Em Cristo há uma nova identidade, em Cristo há cura, em Cristo não há vergonha, em Cristo não há tristeza, em Cristo não há derrota. Somos mais do que vencedores em todas estas coisas, Eu estou rindo, porque eu estou feliz, porque Deus vai curar você hoje. Deus vai nos curar, marcas que foram colocadas sobre a sua vida. Queria chamar os pastores, por favor, os pastores que façam aqui uma fila. Nós já terminamos, pedir para o pastor, para o Lucas, por favor, Lucas, ministrar essa canção. E eu quero que você fique de pé agora, querido. Fique de pé, toda a igreja, todo o salão. Vem aqui receber uma oração. Vem aqui receber a sua cura. Deus tem algo para você, querido, algo novo. Um novo tempo, acredite, creia, por favor, pastores, venham aqui de frente para o povo, creia, recebam uma oração nessa manhã, recebam um abraço, recebam um toque, pastores, liberem palavras de bênção, abençoe o povo, irmãos, pastores, meus colegas,
abençoe o povo, libere palavras em nome de Jesus.